Leandro Quadros deu papo, deu comando. E aí os simpatizantes dos adventistas só ficam em casa vendo a Novo Tempo, repetem a fala do Leandro Quadros. Quem nunca escutou isso aqui da boca do adventista? Eu gosto muito, quando falo que o adventismo é uma seita, eu gosto muito de utilizar da resposta do apóstolo Paulo. Uma vez o próprio apóstolo Paulo foi acusado de ser sectário. Se Paulo foi acusado disso, imagine se nós não seremos hoje também. Só que a resposta dele pode ser usada por um adventista que aceita o Antigo Testamento como verdade inspirada por Deus. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, provavelmente, você já deve ter escutado esse mantra da boca de algum adventista. Agora vamos escutar o que o mesmo Leandro Quadros fala o que é uma seita. Vamos escutar. Uma seita herética é um movimento que nega verdades essenciais do cristianismo. E algumas dessas verdades essenciais são negar a doutrina da Trindade, negar a divindade de Cristo, negar a personalidade e divindade do Espírito, negar a doutrina do juízo, negar a doutrina da volta de Jesus, negar que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Perceberam? Então existe a qualificação quanto ao sectarismo, existe sim essa marca, essa atribuição de seita. Tanto que o Leandro Quadros, ele define o que é uma seita. Qual seria a denominação que mais se enquadra quanto a esses adjetivos? As testemunhas de Jeová. Então, para a apologética adventista, tem a testemunha de Jeová como seita. Agora eu pergunto para você, adventista, as testemunhas de Jeová podem fazer igual a vossas senhorias e utilizarem o texto de Paulo, no qual ele estava se dirigindo aos judaizantes? Pela mesma lógica, as testemunhas de Jeová podem usar desse mesmo argumento, esse mesmo mantra que vocês utilizam. Da boca do próprio Leandro Quadros, ele dá as características da seita, ele só não cita o nome, mas ele dá as atribuições, os adjetivos, as qualificatórias quanto às testemunhas de Jeová. Então, essa qualificação pode ser usada também quanto à acusação de sectarismo das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não têm Jesus como Deus. A natureza de Deus das testemunhas de Jeová é diferente, eles são unitaristas. A cristandade, a ortodoxia cristã, é trinitarista. Eles não creem na pessoa do Espírito Santo. Para eles o Espírito Santo é uma força. Eles têm a Bíblia deles, a tradução deles, que é a Bíblia Novo Mundo. Ou seja, eles não têm as nossas traduções como palavra de Deus. Eles têm a Bíblia deles, que é a Novo Mundo. Então esses adjetivos, eles se enquadram nas testemunhas de Jeová. E agora, adventista? Vocês estão chamando as testemunhas de Jeová de seita. Da mesma forma, a apologética adventista acusa as testemunhas de Jeová delas terem marcado datas. O que as testemunhas de Jeová dizem? Não eram as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová só surgiram no século XX, meados do século XX. Ali eram os estudantes da Bíblia, não eram as testemunhas de Jeová.
Então utilizam os mesmos sofismos de vocês. O que vocês dizem? Ah, não fomos nós que marcamos as datas. Foram os mileritas. Os adventistas do sétimo dia, eles só surgiram também meados do século XX, no final do século XIX. Os adventistas do sétimo dia somente aceitaram a Trindade na década de 80 do século XX. Oficialmente, no Nisto Cremos, na declaração de fé de vocês. Somente na década de 80 do século XX que foi ratificado a doutrina da Trindade nas crenças adventistas. Então vocês dizem, Guilherme Miller, que foi excluído da Igreja Batista com um envolvimento no movimento millerita e por ter marcado as datas para 1843 e 1844. Vocês dizem que as datas de Guilherme Miller estavam corretas. Ele só errou o acontecimento, mas as datas estavam corretas. E a Igreja Batista excluiu o Guilherme Miller por causa dessas datas. E vocês dizem que a data está correta, ou seja, um herege excluído de uma igreja, vocês têm a data deles como correta. Uma palavra ao pequeno rebanho. Ele estava esperando a volta de Jesus para julho de 1845, onde na reunião de Thompson, Maine, ali Ellen White teve as visões de que ela foi guiada aos planetas Júpiter e Saturno. Está em uma palavra ao pequeno rebanho. Foi no período que eles estavam esperando a volta de Jesus, julho de 1845, depois do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, que é a data de Samuel Snow. Samuel Snow. A data de Guilherme Miller foi primavera de 1843 a primavera de 1844. Isso dá em março. Outono, que é outubro, é a data de Samuel Snow. Ou seja, vocês esperaram na data de Guilherme Miller, William Miller em inglês, e a data de Samuel Snow. Depois vocês esperaram na data de Tiago White, 1845. E depois esperaram nas datas de Joseph Bates e de Hiram Edson, 1850 a 1851. Livro Mensageira do Senhor. Tudo historiador adventista. Tiago White, uma mensagem, uma palavra ao pequeno rebanho. Livros adventistas. E aí o que vocês dizem? Não, nós não marcamos essas datas porque ali não era igreja adventista. Ou seja, a mesma coisa que esses testemunhos de Jeová falam. Elas falam que não marcaram datas porque ali eram os estudantes da Bíblia. Testemunhas de Jeová foram fundadas depois. O CNPJ saiu depois. Entendeu como é utilizado o sofismo? Então por que o sectarismo ele pode ser colocado nas testemunhas de Jeová, que vocês mesmos adventistas colocam, e não podem ser colocados no adventismo do sétimo dia, onde que a base sofista utilizada pelo argumento dos apologistas desses grupos, tanto da adventista do sétimo dia quanto das testemunhas de Jeová, são os mesmos. É o mesmo sofismo, é a mesma argumentação. A divindade de Jesus. Não, nós temos Jesus como divino, só que é uma divindade menor. É uma divindade igual a dos anjos. Não é uma divindade igual a do Pai. Mas nós cremos que Jesus é divino. As testemunhas de Jeová, elas falam nisso. Nós cremos na Bíblia. Só que nós temos a tradução mais correta. É a argumentação deles.
Então vocês, da mesma forma, vocês tinham que aceitar o argumento sofista das testemunhas de Jeová. E vocês não aceitam. Vocês têm as testemunhas de Jeová como um grupo sectário. Então, a partir do momento, como os apologistas adventistas do sétimo dia têm as testemunhas de Jeová como uma seita, um grupo sectário e de forma correta, a ortodoxia cristã, nós, protestantes evangélicos, também podemos ter o adventismo do sétimo dia como uma seita e um grupo sectário.